Vamos lá. Pessoal, bom dia. Estamos aqui de novo para fazer a prestação de contas mensal nossa. Mês passado, né, de abril, foi bem complicado, mês muito difícil. Os mercados caíram no mundo inteiro, né? Para a gente ter acho que todo mundo viu, mas Nasdaq caiu mais de 13%. Né, isso porque tem as empresas boas ali que dão lucro, né? A Rabeira ali caiu muito mais. O mercado aqui, Ibovespa, caiu 10%. Acho que boa parte, né, evidente, pela queda lá de fora também. A gente teve uma fraqueza muito grande da China nesse período, né, foi um dos vetores aí que a gente que ajudou um pouco, né, na nossa performance. A gente estava negativo com isso, tava tinha até eu vou comentar aqui, mas tinha uma posição vendida na Vale relevante no fundo, acabou ajudando bem. Mas acho que o pano de fundo é basicamente esse, né? Depois acho que o Elson vai detalhar melhor a questão de moedas também. As moedas, né, todas aí tomaram um pau do dólar, né? As emergentes, acho que quase sem exceção. E o real também, né? Saiu aí de alguma coisa como 4,50, 4,60 para próximo de 5, até passou um pouco de 5. E isso não ajudou, né? Os commodities, né, mesmo que né, isso aí seja de alguma maneira positiva no curto prazo, mas o efeito China acho que foi muito mais forte que isso, né? Por conta de Covid, lockdowns, atrapalhou bastante a performance de commodities em geral. Bom, falando um pouco da gente aqui, né? A nossa cota caiu 4,3 no mês, fechou o ano praticamente estável. A gente fechou o ano, estou até vendo o número exato aqui, só pegando aqui. A gente fechou o ano com praticamente zero, então assim, recuperamos bastante coisa. A gente não se compara com o índice, né? A gente nosso benchmark é outro, mas aí se a gente pegar numa janela aí de uns 40, 45 dias, a gente tinha uma underperformance grande para o mercado, acabamos fechando uma grande parte disso aí, chegou a estar quase 14 pontos de diferença com o índice. A gente chegou a praticamente 3 pontos, 3,5. De novo, né? A gente não tem esse benchmark, mas é evidente que se o índice andou, teve alguma oportunidade que a gente não conseguiu aproveitar ali no começo do ano. Mas a gente conseguiu reverter em boa parte isso aí, principalmente com esse trade aí da short na Vale, ajudou bastante a gente também. E uma outra coisa, né? Acho que a gente vinha já um bom tempo sem hedge na carteira, a gente vinha falando isso aí, né? Que evidente foi um erro naquelas quedas do mercado, em especial no segundo semestre do ano passado, não ter o hedge. E acho que dessa vez a gente conseguiu pegar bem não só o hedge na Vale, mas fizemos um hedge relevante também comprando um put spread de índice, vendendo um call spread, que já, inclusive, está praticamente sepultado, esse call spread está lá para cima, a gente deixou ele morrer. E nós saímos do put spread com um ganho relevante aí para a carteira também. Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar os números aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, e depois a gente vai ter oportunidade também no Q&A. Da performance desse mês, acho que o destaque, né, na contramão aí do que aconteceu na Bolsa foi a posição em commodities. E nós ganhamos tanto na Vale, no short, não só em opções, mas em ações também. A gente chegou a ter um short aí por volta de entre 15% do PL, 15 a 20 na Vale, uma posição vendida relevante, né, contando papel, um pouco menos, uns 15%, não chegamos a 20, não. Uma posição relevante tanto em ações quanto em opções. A gente comprou uma put de Vale, então assim, isso aí deu 1,4 ponto percentual na nossa cota, que é bastante coisa no mês em que as commodities quase todas derreteram, né? Ganhamos dinheiro também na posição de PetroRio e 3R, equivalente ao ganho na Vale, né? Mais ou menos 1,4 do PL nas duas somadas, e uns outros ganhos menores aí,
Minerva, JBS, que são coisas, inclusive, que a gente não tem mais na carteira. Depois, andando um pouquinho à frente, então, commodities foi 2,7 pontos percentuais para cima, né? Então, foi um ganho na carteira. Na parte de índice, a gente tinha essa estrutura, né? Que era comprado num put spread e vendido num call spread, que tinha um delta grande também, um delta por volta de 40% do PL, se não me engano. E só que a gente veio calibrando isso aí com o delta hedge no índice comprado. E esse índice atrapalhou um pouco, esse ganho poderia ter sido bem maior, mas à medida que o mercado caía, a gente ia recomprando o índice e acabamos ganhando 0,9 só nessa estrutura. Não deixa de ser bom, né? Mas poderia ter sido um pouco melhor aqui, mas acho que ajudou a defender bastante bem, né? Ganhando esse 0,9. Ganhamos de utilities também, principalmente posição Eletrobras, que a gente já detalhou que tem. E depois são coisas muito marginais, os ganhos seguintes e perdas aqui nesse período, né? Que acho que merece comentário. O varejo foi uma perda grande para a gente. E aqui praticamente todos, né, mas principalmente esse varejo discricionário. A gente perdeu um pouco de dinheiro também em açaí, que tinha andado bastante, né, nos períodos anteriores. Aí foi um dos grandes, no ano inclusive, é um dos grandes contribuidores para a performance nossa. Mas a parte de vestuário, principalmente, acabou sendo um pouco prejudicada aqui. A posição em incorporadoras que a gente começou a montar, bom, a parte de varejo deu 3,7 pontos percentuais na cota, né, para baixo. A parte de incorporadoras que a gente está começando a montar também, né, isso aqui tem um beta para baixo, tem um beta 3, né, quando o mercado fica mais fraco, então é uma posição um pouco mais difícil de carregar, mas a gente perdeu 1,5 ponto na cota, e depois mais 0,8 em consumo, tá? Consumo aí tem tudo que no varejo, quer dizer, tá ligado à renda, inflação, mas não é varejo, tá? Então aí entram Dexco, CVC, tem uma série de outros papéis que entram aí nessa rubrica consumo. Então é isso, na parte de... Depois bancos com resultado marginal, 0,3 para baixo, locadoras também 0,3 para baixo, nada muito relevante aqui. Eu vou passar agora para a posição que nós temos hoje, né? Já que eu já comentei aqui do P&L do mês passado. Tem uma posição relevante aqui na carteira em varejo, né? Daí as perdas que nós tivemos. Tanto em vestuário quanto alimentar. Aproveitamos essa última queda também do mercado para montar alguma coisa online também. E uma parte pequena aí no varejo discricionário. Mas o grande peso é alimentar e vestuário. Tá? Contando essas duas, a gente tem 23% da carteira e mais 10 pontos nos outros. Contra os outros, eu digo Mercado Livre, enfim, outras posições menores também. Vestuário, aquela que a gente já comenta sempre, né? Grupo Soma, SBF, é uma posição um pouco menor já em track and field. E uma posição grande no alimentar, que é o açaí, que a gente já comentou aqui diversas vezes essa posição. A gente acha ainda que está extremamente barato, né? A gente tem acho que um catalisador gigantesco aí no segundo semestre, né? Até depois acho que o Elson comenta melhor sobre isso, mas a gente já tendo alguma leitura de queda de inflação, contando com os reajustes salariais que a gente teve até agora, mas tem uma recomposição que permite a melhora também desse varejo alimentar, tá? Além de trade down que aconteceu, né, nesses caras, não tanto em açaí, né, mas também inclusive em atacarejo. Mas a gente tem que imaginar que esses caras tiveram uma perda de volume no ano passado, né, e continuam tendo alguma perda, conseguiram recuperar um pouco agora, mas quer dizer, a gente imagina esse cara com uma estrutura de custo fixo grande e com uma perda de volume, né, a receita só cresce por conta da inflação. Então, quando você tiver o retorno do volume, né, mesmo que a inflação caia, mas você já está no nível de preço mais alto, a receita desses caras vai explodir. E ainda tem as lojas do Extra começando a ficar prontas aí, entrando já no começo do segundo semestre, no comecinho. Então, assim, vai ter um boost incrível, uma posição que a gente está bastante confortável.
E ele, inclusive, andou muito menos que o Carrefour. Acho que está devendo ainda uma performance aqui. Então, a posição de varejo dá 1/3 do PL do fundo. Tem mais 1/3 em commodities. E aqui a gente virou a mão na Vale, né? Virou uma mão maior do que a gente estava vendido. A gente tem hoje quase 20% de Vale na carteira, sendo praticamente meio a meio em ações e opções. E depois petróleo e gás, umas duas que eu já disse também, que a gente já tem há bastante tempo, PetroRio e 3R. Então essa posição aqui é 1/3 da carteira, mais 1/3. Então 1/3 varejo, 1/3 commodities, depois um pouco de incorporadoras, né? Já falamos de algumas, Cyrela, Direcional, que nós gostamos, tem 13% nisso. Temos uma posição de 11 em shoppings. Aqui os shoppings, acho que... bom, aqui são Multiplan e Iguatemi, meio a meio, desses 11%. As vendas dos shoppings estão muito fortes, né? Já teve divulgação aí de resultado do Multiplan, Iguatemi também tem dito que as vendas vêm bem. E acho que o deal aí do Allianz Sonae com o BR Malls, acho que mostrou que esses ativos premium estão muito mal precificados, principalmente o Iguatemi, né? Multiplan tem alguns ativos premium, mas não se comparam com os do Iguatemi. Então, acho que tem um catch-up importante aqui para fazer ainda. E assim, tanto isso aqui quanto incorporadores depende muito da curva longa, né? O pré andou dando umas balançadas aí, andou um pouco, mas tem um flat de 12% aí, quase a perder de vista. Quando a gente começar a ver a inflação para baixo, provavelmente a gente vai ter uma andada desses segmentos aqui. E acho que soma-se a isso também essa parte de locadoras, que a gente também tem uns 11 do PL aí. Aqui muita coisa, eu já comentei também, Movida, Vamos, Localiza. Então tem uma carteira um pouco mais diversificada aqui. Por enquanto a gente não vai concentrar em nenhuma, mas a gente está feliz com a performance de todas elas. Posição no setor elétrico, né? A gente comentou já em Eletrobras. Aqui, claro que tem um risco, né, grande. A gente mantém aquela posição por volta de 5% do PL. E acho que é isso aí, sangue, suor e lágrimas aí, mas as coisas vão acontecer. A gente está confiante que passa no TCU, que as divulgações financeiras necessárias vão acontecer também. Então, assim, é um call que a gente, assim, claro que sabemos que tem risco, mas a gente está otimista com isso, balanceando os riscos, né? A posição poderia ser bem maior caso o risco fosse mais baixo. Lembrando também que em operação dando certo, a gente tem direito de prioridade da nossa posição, né? Então a gente pode aumentar essa posição por volta de 30%, né? No evento aí da liquidez da Eletrobras. Então a gente está aqui também, né, como dizem aí, fritando o bolinho, olhando o gato, mas a gente está bem confortável nesse carrego aqui. E vamos continuar nela. O desfecho aí, próximas 2 semanas, a gente vai saber o que vai acontecer. Depois são as outras posições, acho que uma que vale comentar aqui, que caiu muito, a gente acabou voltando nela. Eu só não vou falar o tamanho da posição, mas não é tão grande, não é muito pequena, mas não é uma posição do tamanho que a gente gostaria. Que é a CVC, a gente tinha saído do CVC já faz bastante tempo. A gente espera que a CVC não se meta de novo com a ITA, com essas coisas aí que acabaram acontecendo. A gente tem muita convicção que o Leonel faz um trabalho incrível ali, junto com os fundos ali que também estão no conselho, né? Opportunity, Pátria também. Então, assim, a gente está confortável, acha que tem um momento bom aqui pela frente de recuperação de turismo, né? De Covid dando uma melhorada aí. Então, a gente está confiante nisso aqui. Eu acho que depois são posições menores aqui que, por enquanto, não vale comentar ainda. Acho que o que vale dizer bom, a gente tem uma posição vendida no índice, tá? Hoje, que basicamente para carregar aí uma parte da carteira, temos 8% net short no índice também, tá? Só que balanceia, de certo modo, com Vale, né? Aqueles 20 comprados na Vale. E acho que uma coisa relevante aqui, a gente está muito ligado nos hedges da carteira, tá? Sejam hedges, sejam alavancagens em algum momento que a gente acha que caiu demais, mas muito mais focado na parte de proteção.
como eu já falei, né, a gente falou em outros calls, a gente andou 2 anos aí quase com pouca proteção na carteira ou nenhuma. Acho que para o nosso estilo de gestão faz bastante diferença isso. Tanto eu quanto o Elson, a gente está bem atento olhando isso, né? Olhando, e justamente foi o que a gente fez aquele put spread, vendendo call spread de índice lá em cima, o mercado estava a 118, 120 mil, e nós zeramos a 107. Então, assim, é isso que acho que é o que a gente se propõe a fazer aqui. Então, vamos continuar nessa linha. Pessoal, vou passar aqui para o Elson e volto aqui nas perguntas e respostas. Bom dia, pessoal. Então, deixa eu seguir daqui. Vou tentar dar um pouco mais de detalhes aí para essa autópsia dos mercados aí de abril que o Marcelo fez. Acho que foi exatamente isso. Foi uma mistura de... Você tinha um pano de fundo, né, que já vinha desde novembro do ano passado, que é essa abertura de treasuries mais agressivo. Juro real subindo um bocado, né, já estamos juro real de 10 anos positivo. Treasury testando 3% no 10-year. Mas não foi esse o grande trigger, acho que esse é meio o pano de fundo. O EWZ, nesse período todo aí, outperformou todos os mercados até o final de março, mesmo com as curvas abrindo assim. O que aconteceu ao longo de abril, que eu acho que mudou essa dinâmica, foi China. E China, eu acho que teve uma combinação de coisas aqui. Uma, o trade commodities já tinha dado um bocado, né? Você tinha a recuperação de China vindo, mais questão de policy, e depois Ucrânia. Então, isso antecipou muita coisa. Tinha muita coisa no preço, a gente começou a montar o short na Vale antes de aparecer qualquer sinal maior de Covid lá para Xangai. E quando a gente começou a achar que a coisa estava um pouco mais não linear, a gente aumentou esse short via put. Eu acho que essa combinação de ter algumas coisas no preço e se aparecer uma não linearidade grande aí, que é a Covid, trouxe os mercados muito rápido para baixo. Tá? Então, você pega um ambiente em que China está vindo para baixo, você tem menos crescimento dos Estados Unidos. Não acho que os Estados Unidos estão entrando em recessão agora, dobrando esquina, mas claramente estão subindo juros. E no ambiente de liquidez um pouco menos favorável, o mercado realizou rapidamente, desmontou fundamentalmente o que é de commodities. Tá? Nesse período todo, enquanto a gente quase zerou o Ibov aqui no ano, né, o WZ devolveu 2/3 do que andou. A gente viu o renminbi subindo, depreciando 7%, a gente viu o cobre caindo 10%, o MSCI de China caindo 15%, do pico do mês até o final. Quer dizer, foi uma história muito relacionada a essa desaceleração de China. Nossos hedges ajudaram, a gente podia estar um pouco mais exposto no hedge aí do índice, mas assim, o hedge que era a nossa grande preocupação de China ajudou, mas como o movimento foi muito intenso e muito agudo, os VIX voltou a testar mais do que 34 pontos, né? Tudo caiu. Então, ajudou, não funciona completamente, mas acho que cumpriu um papel. Tá? E aí a gente tem que olhar um pouco para frente, desse nível de mercado, o que acho que pode acontecer. Eu acho assim, vocês viram que a gente virou a mão na Vale, né? Então, o short a gente está long agora. E o fundamento para isso, acho que daqui a gente vai derivando o que vai acontecer globalmente, é que veio muita coisa para o preço da desaceleração de China. Tem duas coisas que acontecem, a gente tem que olhar. Um é a Covid, tem um problema, né? A China é o lugar que tem um problema com Covid, porque eles têm uma tolerância zero com Covid. Né? Essa coisa de zero Covid leva eles a tomar medidas muito draconianas e muito no começo dos outbreaks lá. Então, isso ficou mais acentuado depois de Xangai. Quando Xangai demorou um pouco mais para parar, eles pararam quando você tinha mais ou menos 1.000 casos por dia, já perto dessa ordem de grandeza. O efeito sobre a pandemia foi muito maior lá. Então, hoje ele ainda está rodando a 4.000 casos novos por dia. Tá diminuindo, mas está rodando ainda nesse patamar de casos confirmados.
As demais províncias vendo isso, as demais cidades, começaram a parar muito antes. Por isso que você teve essa paralisação e esse colapso de atividade, basicamente do final de março, começo de abril até agora. Tá? Quando a gente olha para os dados, tem algumas coisas aqui que acho que são importantes para a gente pensar a perspectiva disso. Primeiro, as prefeituras foram parando, conforme batia 2 dígitos, 10, 15 casos, você começava a botar restrições de mobilidade. E de 1 semana, 2 semanas para cá, a quantidade de províncias ou de prefeituras, de cidades, então, sob lockdown, estabilizou e começou a cair. E a quantidade de casos na China como um todo e de casos ex-Shanghai também está começando a apontar para baixo. Então, essa coisa de você agir de uma maneira muito antecipada resolve. O custo econômico é grande, mas resolve no curto prazo. Hoje, quase 90% dos casos, 80%, 90% dos casos estão concentrados em Xangai, da China como um todo. Xangai está parada, está em lockdown já há um mês, esses casos estão começando a vir para baixo. Então, a gente vai ver provavelmente números melhores. Óbvio, você tem dúvida, Pequim é uma dúvida importante. Mas, assim, eles estão fazendo 30, 40 casos novos por dia lá. Tá? É muito diferente do que estava acontecendo em Xangai. Então, nosso palpite aqui é que, pelo menos por curto prazo, você vai ver números melhores de Covid. A grande dúvida que a gente tinha é se eles iam conseguir, com esses lockdowns que eles iam fazendo, segurar o Omicron, pelo menos no curto prazo. Por enquanto está dando certo. Tá? É claro, tem um descasamento aqui entre o que é a Omicron e o grau de contágio que ela tem com essa política de Covid-0. Eventualmente, o Xi vai ter que flexibilizar isso um pouco. Tá? Mas, no curto prazo, parece que a quantidade de casos está estabilizando, começando a vir para baixo. Tá? Então, isso ajuda. O segundo ponto que acho que ajuda, olhando para frente, e é meio curto prazo, mas é importante, é a reação de policy. Né? Então, eles vinham num pace de policy razoável, mas ainda segurando um pouco, se você olhar, eles não fizeram a última redução de juros que o mercado estava esperando. Na semana passada veio a reunião do Politburo, que é o órgão mais importante para a tomada de decisões. O Xi estava nessa reunião. E a mensagem lá foi muito de flexibilização. Vai ser menos na política monetária, vai ser muito crédito, vai ser muito fiscal, muita infraestrutura. E eles mencionaram muita coisa de regulação, que acho que foi talvez a maior surpresa. Tanto nas techs quanto em housing, tem mensagens lá mais construtivas do ponto de vista de regulação. Então, a gente está vendo uma redução de policy mais importante. A gente está, ao que parece, no curto prazo, no momento em que os casos estão começando a diminuir. Parece que abril é o low de atividade deles e maio começa a melhorar. A gente viu o mercado cair nisso tudo, acho que faz sentido comprar. Tá? Então, essa é a quebrada de mão da Vale, basicamente. Acho que ajuda todas as commodities. Óleo sofreu muito menos, né, porque o óleo, a oferta é muito limitada mesmo, mas ajuda também. E ajuda, fácil como um todo. Olhando o macro de uma maneira mais, os mercados de uma maneira mais ampla, eu acho que se você tiver recuperação de China, esse fantasma de desaceleração muito grande de atividade global, que foi um pouco para os preços nessas 2 últimas semanas, sai da frente também. Tá? Tem que lembrar que o US é um risco. Eu acho que eles têm um problema de inflação lá grande, mas tem 2 fatores aqui que acho que a gente tem que ter em mente. Uma a inflação, esses cores para a US saírem de 7% para 3%, 4%, eu acho que isso é low-hanging fruit. Isso vem mais fácil. Porque assim como na inflação brasileira, você está tendo uma sobreposição gigantesca de choques aqui no começo do ano. Está muito energia, muita alimentação. Esse troço sai na frente, como você tem uma dinâmica um pouco mais favorável, pelo menos no curto prazo, tem que ver os efeitos dessa parada de China, mas pelo menos um pouco mais favorável sobre bens como um todo, você está fazendo esse deslocamento de demanda de bens para serviços, eu acho que a inflação está fazendo um pico por lá, tá? Provavelmente nesse mês. Esse PI agora, na semana que vem, a gente vai ter um quadro mais claro disso.
Mas isso vale, a dinâmica de inflação começa a ajudar lá no curto prazo. Para baixar a inflação de 3, 4 para 2, que é o objetivo do Fed, aqui acho que vai custar um pouco mais. Tá? Aqui eles vão ter que fazer um pouco mais. Mas como a inflação vem caindo, eu não vejo eles antecipando muito mais o que está na curva. E esse é o segundo fator, o que está na curva? Bom, na curva você tem 4 aumentos de 50, mais 2 de 25 e uma folga. Essa folga está para a reunião de maio. A reunião de maio dá quase um terço de chance de ser um movimento de 75. Não está com cara de que o Fed vai fazer 75, por enquanto. Nenhum dos membros falou abertamente sobre isso, fora o Lula, que é o mais forte de todos. Talvez o Powell deixe essa porta aberta na reunião de amanhã, na coletiva, mas tem muita coisa que está precificada aqui já. Tá? Essa terminal vai ser mais alta do que os 3, 3,5 que estão na curva, provavelmente. Mas isso é aquilo. Eu acho que essa coisa vai ficando mais clara ao longo do ano. Você não vai botar tudo na frente, muito mais do que tem na curva hoje, nessas próximas decisões, principalmente porque, você mover a taxa para muito acima da neutra, muito rapidamente, com o grau de opacidade que a gente ainda tem no cenário, não parece ser o jeito desse Fed tomar decisão. Tá? Então, eu acho que para o curto prazo, esses riscos de recessão, de overkill do Fed, que veio acentuado com essa dinâmica de China, parecem que estão, assim, impactaram demais os preços. Acho que tem uma correção para se fazer. Claro que o mercado vai ter que baixar essas walls, amanhã é um dia importante, então tem que tirar o Fed da frente, talvez tirar o CPI da semana que vem da frente, mas eu acho que é um mercado que vai corrigir muito nessa melhora gradual de China, tá? E no fato de que você já tem muita coisa precificada na parte curta da curva de US. Tá? Tem que lembrar o seguinte, esse é um ponto bem importante. O consumidor americano poupou perto de 12% da renda disponível dele no período da pandemia. Isso dá um buffer para o consumo muito grande. É como se você estivesse fazendo mais expansões fiscais ao longo do tempo. Ele poupou só aquela expansão fiscal gigantesca, um pedaço disso não virou demanda, ele poupou. Então, eu acho que do ponto de vista de crescimento para a US vai diminuir, é claro, mas não é uma história de recessão para 23, talvez seja para 24, quando o Fed tiver que baixar essa inflação de 3 para 2, aí vai custar a desaceleração do mercado de trabalho. Mas não é uma história para 23, tá? Se China voltar a recuperar, eu acho que o mercado, bom, a gente vai ficar olhando o nível de preço, nesse nível acho que não faz sentido muito ter hedge. A gente gosta de tradear esse curto prazo aí de recuperação de China, então faz sentido ter vale, faz sentido ter commodities, voltamos a ter um terço mais ou menos da carteira em commodities. É um trade mais curto. E aí o mercado andando, acho que a gente tem que voltar a pensar um pouco nos hedges, porque vai ter uma segunda pernada aí de abertura, quando a gente começar a discutir mais claramente taxas terminais, tá? E tem a questão eleitoral aqui também, então 2 motivos para ter hedge, mas acho que no curto prazo não, nesse nível de preço. Voltando para o Brasil, aí se você estabilizar o mercado global, que eu acho que é uma boa aposta, você tem uma história aqui, acho que a melhor história ainda está nos cases domésticos, tá? Por que a gente acha que os cases domésticos outperformam ao longo do tempo? É um case balança, tem mais duration aqui, não é um case de prazo tão curto, mas acho que tem 3 fatores fundamentais. Tem que lembrar que cases domésticos aqui a gente não está buscando muito momento de earnings, a gente quer pegar as coisas que estão distorcidas, porque a taxa real de juros no Brasil subiu demais. Tá? Se você olhar, o que a gente tem aqui varejo alta renda, atacarejo, malls, corporadoras. Acho que basicamente os principais cases que a gente tem na carteira hoje. Malls e incorporadoras são taxa de juros, é um play de redução de taxa. Malls tem tem momento de earnings com reabertura, está ajudando bastante. Varejo alta renda tem um momento também que eu acho que é interessante, mas tem muito de você baixar Active Risk Premium aqui e fazer um repricing desses múltiplos, porque com a queda do juro real. E tem uma história muito interessante, Marcelo mencionou no atacarejo, essa dinâmica de queda de inflação, dissídios e queda de inflação adiante. Tá? Mas aí,
sim, eu tenho que sustentar essa tese. Eu já falei com vocês bastante sobre isso na nossa última reunião. Vou falar brevemente aqui, mas por que a gente acha que o juro real cai? De novo, é um negócio que balança, mas acho que pensando em 6 meses é um ótimo case. 3 razões para isso. Uma, ele está muito alto, simples assim. Estamos falando, olhando para 10 anos, no nível de 5,5 por aí. Se você fizer o diferencial com a taxa real de juros americana para o mesmo prazo, muito parecido. A gente está perto do nível da Dilma, então acima do nível, perto do nível do estresse eleitoral de 2018. Então tem bastante coisa aqui para fechar. A gente está precificada no nível de crise. 2, que eu acho que é importante, a dinâmica dessa combinação de choque de commodities para cima e câmbio mais ou menos nesses níveis, um pouco para baixo, mas pode ser nesses níveis aí de 5, ela é curiosa, porque ela sobe muito a inflação curta, o impacto de commodities é muito rápido, mas o câmbio mais baixo ajuda a estabilizar a inflação mais longa. Quando a gente modela isso tudo, se você segurar expectativas, se você não fizer nenhuma hipótese de que expectativas estão descontroladas, a inflação para o ano que vem, nesse nível de commodities e com esse 5 de câmbio, já vai para 3,7. Tá? Mais baixa, a gente tem uma inflação mais baixa do que o restante do mercado, sob a hipótese de que, é claro, as expectativas não saem muito do controle. Tá? E aí vem a terceira razão, para expectativas não saírem do controle, você tem que fazer alguma coisa no fiscal, você não pode deixar tão desamparado como está hoje. Eu acho que aqui a eleição te dá uma simetria positiva. Pensando rapidamente aqui, resultado da eleição, aliás, antes disso, quando eu olho para o que vai ser o Congresso, e eu acho que você tem que partir disso para pensar como é que vai ser o policy depois da eleição, qualquer um dos dois que ganhe vai ter uma oposição. Se o Bolsonaro ganhar, vai ter uma oposição aí de 150 deputados de esquerda o tempo inteiro. Ele vai ter uma base de mais ou menos o mesmo tamanho de deputados de direita. Essa base não chegou ao impeachment, a defender o impeachment. Você precisa de 171 deputados para defender o impeachment. O Bolsonaro depende do Centrão. Então, não muda muito do que está hoje. Tá? Se o Lula ganhar, vai ganhar um pouco mais de deputados, a base de esquerda total vai chegar perto de 160, 150, 160. Hoje está em 127, depois da janela, então tem um crescimento aqui. Mas eu não acho que eles vão chegar nos 172 deputados que eles precisam para evitar o impeachment. E vão chegar nem perto de ter os 257 que precisam para governar. Sem 257 deputados, hoje você não aprova MP, você não derruba veto, você não mantém veto do presidente, nada disso. E ele vai ter uma oposição feroz. Qualquer um dos dois, se sair demais daqui, entra em campos de impeachment. Se você encomendar a crise econômica, se a crise econômica piorar, você começa a entrar numa dinâmica de impeachment. Claro que tem uma lua de mel pelo ano, mas é uma situação muito perigosa. Os dois sabem disso. Não tem um pouco de dúvida se o Bolsonaro sabe de verdade, mas acho que o Lula sabe. E o Lula, ele não vai fazer o governo. Eu acho que o Centrão vai ser meio um acessório. Se ele precisar de 308 votos, ele vai abrir orçamento e dá pontualmente, traz esses votos do Centrão via emenda. Mas ele vai precisar, ele já sinalizou isso, vai precisar do PSD, vai precisar do MDB, vai precisar dos setores do PSDB para governar, talvez setores do União Brasil. É aqui que ele vai conseguir ter maioria estável para governar. Então, o Bolsonaro é meio mais o mesmo, o Lula, eu acho que se ele precisa dessa maioria estável, essa agenda do revogaço, cancela a reforma trabalhista, volta atrás na privatização da elétrica, tira o teto e não bota nada no lugar, vamos sair gastando. Eu acho que com essa base aqui, ele mesmo que quisesse, não ia conseguir aprovar. É difícil o PSD, PSDB, MDB, MDB, todos esses partidos têm um grau de... não são exatamente programáticos, mas eu acho que é um risco muito grande eles abraçarem bandeiras que não eram deles. Até recentemente o MDB foi um dos partidos que viabilizaram o teto de gastos, para entrar numa agenda que eles sabem que é uma roubada. Quer dizer, vai fazer um governo muito de ruptura, ele não dobra esquina. O Lula também sabe disso. Acho que isso vai trazendo o Lula para o centro.
E se isso for verdade, apesar de todo o ruído, o speech difícil que ele tem até hoje, fizer um mínimo de sinal aqui de solvência no plano fiscal, eu acho que você controla as expectativas. A inflação vai estar caindo, o câmbio, essa combinação de câmbio e commodities ajuda muito na inflação mais longa. A gente está tomando um choque tempo de troca, isso é bom do ponto de vista econômica brasileira, isso passa pelo câmbio, passa pela inflação, de uma maneira favorável. Eu acho que a gente vai ter uma situação mais controlada, um espaço para a volta da atividade muito grande. Tá? Então, o que a gente está buscando aqui? Estamos querendo pegar essa história de, primeiro vem a queda na taxa de juros, é aqui que o mercado antecipa. E antecipando isso, comprar esses cases domésticos que a gente mencionou é uma história meio alavancada dessa queda da taxa real de juros. Eu sei que é um negócio que balança, cases domésticos aqui tem um beta grande, tá? Então é isso que o Marcelo disse, a gente tem que estar alerta com hedges, não tem jeito. Mas assim, o grosso desse risco é mais global que local, eu acho, por prazo. Então, a gente gosta da história global no curto prazo, acho que a gente tem que esperar um pouco para botar mais hedge. A ideia nossa, nosso plano de voo é manter essa posição aí de domésticos e se o mercado, conforme o mercado vai corrigindo, a gente vai voltando para os hedges para proteger desses riscos mais extremos. Mas essa posição aqui, que eu acho que eu e olhando para as empresas, né, onde tem as grandes oportunidades, onde está o alfa, na verdade, eu acho que é onde a gente vai ganhar dinheiro nesse ano. É isso, pessoal. Falando um monte aqui, vamos para perguntas aí, Marcelo. Você quer ler? Quer que eu leia daqui? Vamos lá. Eu leio daqui, ó. Estou com elas aqui já. Vamos lá, primeira aqui. Elson, você se preocupa com a qualidade de dados que vem da China? Acredito que dados, entre aspas, oficiais estão sempre atenuados? Sempre uma dúvida de China, não tem jeito. Você tem que olhar para outras coisas. Eu acho que, no fundo, tem uma coisa que corrobora isso tudo, é olhar o comportamento dos mercados. Os dados de Covid, em geral, de casos, é mais difícil eles estarem mentindo, porque eles estão fazendo policy de parar e soltar as atividades em cima disso. Então, acho que tem um pouco mais de credibilidade. Os outros dados econômicos, sempre você tem uma dúvida. Tem uns PMIs que são independentes, acho que a gente usa isso, talvez não, o melhor dado de China para olhar, né, os dados brutos. E a gente olha aí para o price action das commodities. Acho que são duas maneiras de olhar. Tudo caiu e tudo está começando a voltar. Tá? Acho que corrobora um pouco. PMIs ainda não, né, porque é a história de abril. Mas, assim, está melhorando na margem dos dados de commodities, tem reação de policy. A gente vai ver essas commodities. Está melhorando a margem dos dados de Covid, né? Tem reação de policy, a gente vai ver commodities voltando. Então. O Elson, emendando aí, qual a sua visão de câmbio Brasil no curto prazo? Olha, estou rindo aqui porque essa pergunta tá dura para fazer para o economista. Fácil, né? Eu acho o seguinte, é um pouco para baixo do que está aí. É claro que você tem dúvida em relação ao fiscal, ao que vai ser o político, mas não acho que esse é o trade no curto prazo. Quando você olha para modelos de comércio, tem espaço para apreciar, todo mundo sabe disso, né? Já sai até nos jornais aí de assim de ano. Mas o que faz diferença mesmo é esse choque em termos de troca. Como essa andada de commodities, eu acho que ela veio meio para ficar, porque essa questão da Rússia com o Ocidente é uma coisa que não vai ser resolvida no curto prazo. Então, a gente tem um déficit de oferta de commodities grande e a gente preenche esse déficit. No fundo, o Brasil é um player complementar, essa história se beneficia muito disso. Eu acho que o câmbio é um pouco mais para baixo. Para chegar a buscar os 4,50 e ficar, eu acho que tem que ter um bom resultado de eleição, tá? Talvez seja depois do que isso. Mas dá para voltar para os 4,80 com tranquilidade. Para estar muito acima de 5, eu acho que tem que entrar numa dinâmica de piora de commodities. Não é o que a gente acredita agora no prazo. Bom, a próxima. Vocês gostam de Positivo e Pets? Bom, Positivo eu não vou comentar porque a gente não olha. Então, assim, vou passar. Pets acho que é uma empresa espetacular, né? Muito
assim, estão cumprindo à risca aí a estratégia que tinham. Acho que tem uma disciplina muito grande ali também. Agora, muito cara, né? Então sente muito esses movimentos aí de oscilação do mercado. Mas eu acho uma bela empresa, acho uma história espetacular aí pela frente. Vamos lá, vamos ver o que mais temos aqui. Bom, tem uma pergunta aqui um pouco mais elaborada, aqui, grande, mas vamos lá. Após completar um terço de 2022, quais ajustes de preços de ativos mais têm impactado o valuation das ações do Brasil? Número um, taxas globais de desenvolvidos, renda fixa, crédito, commodities, moedas. Como se posicionar nesse cenário, né? Bom, vou falar rápido aqui, mas vou passar para o Elson, que acho que esse ele pode falar do global melhor. Acho que aqui a gente teve uma combinação de algumas coisas, né? A gente teve uma alta, depois queda de preço de commodities, atrapalhou a gente aqui, mas assim, parece estar num bom ponto. Uma coisa que a gente não comentou aqui até porque a gente não tem na carteira, é sobre celulose, né? A celulose para cima e Suzano para baixo, Klabin também. Parece que tem uma simetria interessante ainda também. Então, acho que nós não temos, mas a gente sempre olha, a gente cobra a empresa, então faz sentido que a gente esteja atento a isso. E acho que aqui também tem o juro, né? O Elson comentou aí sobre o juro. Acho que à medida que a gente tiver uma redução de juros, tem os setores bond-likes aí que devem andar bastante. Em especial, que é mais na veia, são incorporadoras, as locadoras de veículos, essa turma aí de fluxo de caixa mais longo. Elson, você quer complementar aí? Eu acho que desses três aí, quando a gente pensa em upside Brasil, e é meio o base case nosso, commodities, moedas, é o que você precisa de plano de fundo global para Brasil e bem. Se commodities vierem muito para baixo, o BRL vai depreciar, a gente entra numa dinâmica diferente. Acho que a gente tem mais dificuldade com relação à inflação ao longo do tempo. Vai até ajudar no curto prazo, mas não precisa ter mais dificuldade em relação à inflação. E aí você tem mais dificuldade em relação à queda na taxa real de juros, a você normalizar essa curva. O Marcelo citou um troço bem interessante, esqueci de falar na minha parte. Essa curva do janeiro 25 para frente, 24 para frente, é uns 12 e pouquinho, e ele vai estabilizando nos 12 lá, perder de vista. É uma assintótica para os 12, assim, 12% de nominal. Não faz muito sentido. Eu acho que se a gente tiver nesse equilíbrio de commodities positivo e moeda liberal mais ou menos nesses níveis, se a gente não estragar o fiscal, tem muito para cair. E aí esses bond likes e esses cases que estão com os múltiplos mais comprimidos, aí mesmo tendo um bom momento de earnings, acho que essas coisas outperformam muito, tá? O que é o risco dessa história, o grande risco dessa história, além do risco político, mas que eu mencionei aqui, eu acho que é um risco, o upside é maior que o downside, é a parte de juros globais. Isso não é para já, porque tem muita coisa na curva e eu acho que o mercado não está entrando em recessão, mas se eventualmente for mais difícil realmente trazer essa inflação dos 3% para os 2%, talvez o mercado comece a colocar alguma recessão pensando em 24%. E essa é uma história que impacte o mercado mais para o fim do ano. Mas é o risco. Tá mais nas taxas globais de oportunidade que estão tomando moeda. Bom, vamos lá, próximo aqui. Ao comparar a atratividade de setores cíclicos domésticos, defensivos e commodities, quais setores a casa tem mais apetite para aumentar as alocações no médio prazo? Bom, acho que um pedaço disso aí o Elson acabou de falar na resposta dele, mas são cíclicos domésticos no curto prazo, né? Que é muito difícil, né? Médio, o que é médio prazo, né? Então, depende do que é médio prazo para cada um. Mas assim, nessa linha do tempo aí que o Elson traçou, que eu acho que é o que nós estamos olhando, acho que nós temos uma recuperação cíclica aqui. Depois acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com o cenário lá fora, né? Alta de juros mais agressiva, enfim, com alguma coisa que possa sair do controle, e a gente tem que ter hedge para isso. Mas acho que
assim, por hora o mercado parece ter corrigido bastante aqui para baixo, tá? Então, tem uma boa oportunidade para cima. Bom, próxima, qual o net long e gross long do fundo? O net long é 100% e gross long 134%. Próxima, nas últimas semanas, ações locais caíram, mas sem contrapartida dos juros longos locais. Quais fatores explicariam esse recente descolamento? Juros chegando no seu limite? Quer comentar aí, Elson? Os juros abriram um pouquinho, na verdade, assim, mas realmente as ações caíram muito mais. Eu acho que o que pegou aqui tem um componente que é risco, né? Então, você não vai pegar isso na renda fixa, você vai pegar na renda variável. As vols subiram muito e o mercado como todo tirou o risco da mesa. Pouco fundamento para isso é esse medo de recessão, com essa desaceleração maior China, nesse pano de fundo que você tem bastante aumento de juros na curva já. Então, acho que foi isso que pegou. Como é que você sai desse buraco? Eu acho que a China tem que voltar. Tá? Meio nossa visão de curto prazo. Acho que a China faz uma recuperação agora, commodities voltam a ser interessantes, então no curto prazo commodities é bacana. Pensando mais longo, são esses cases domésticos, né? Porque assim, essa combinação de commodities para cima, ou de lado do patamar que está um pouco para cima, com o BRL para baixo, é muito bom para os cases domésticos. Tá? É isso que a gente vai buscar. Bom, próximo aqui. Sobre essa recomposição esperada nos atacarejos, impulsionada pela queda de inflação mais reajuste de salários, vem uma recomposição semelhante pelos mesmos vetores em vestuário de média e baixa renda? Olha, eu não vejo. Eu acho que assim, a gente está falando de coisas diferentes, né? De comida, o cara parou de comprar comida, de roupa, compra lá na frente a hora que der. Então, eu não vejo, não, acho bem difícil. E aí depende muito do que é baixa ou média renda, né? Se a gente imaginar que Renner, Guararapes sejam média renda ou baixa, eu acho que está mais para média, mas eu acho que a situação é muito mais difícil do que esses que a gente citou, né? Seja a Nike aí na parte da Centauro, seja Grupo Soma, que só tem marca top. E o câmbio até ajuda, né? Agora o dólar sobe de novo, né? Muita gente que compra roupa fora acaba ficando aqui no Brasil e compra aqui. Então essa balançada no câmbio acaba ajudando esses temas aí de high-end domésticos. Aí tem um problema, isso é mais com você, Marcelo, mas tem um problema de competição com o e-commerce ali também. Esse negócio está crescendo para caramba. Esses setores aí são um pouco mais vulneráveis. E eu acho, assim, por que a gente gosta do varejo de vestuário de alta renda? Porque o cara de alta renda poupou muito na pandemia. Eu estava falando aqui em US como isso preserva o consumo lá. Aqui é uma coisa, assim, Brasil, né? Então é muito concentrada na alta renda, a poupança. O cara de alta renda tá com a condição fantástica. E aí, com reabertura, shoppings abertos e tudo mais, é isso, a gente vê 2 dígitos de crescimento de 30%, 40% em algumas same-stores de algumas empresas, porque tem demanda. Mas isso está muito restrito à alta renda. O outro extremo, curioso isso, mas é exatamente o que o Marcelo disse, o outro extremo, aquela coisa mais low-end, que é o cara da comida, esse cara volta primeiro, porque assim, ele vai voltar para a cesta de consumo de comida antes de passar na renda para comprar um destino. É meio essa lógica. Eu assim, tem mais um comentário aqui que eu queria fazer, que não tem nada a ver com nenhuma pergunta aí, mas depois o Elcio também pode me complementar. Mas é o seguinte, né? A gente tem visto muitas empresas aí que já foram segunda linha nobre, como falava lá no passado, empresas que foram muito boas e estão tendo dificuldades assim inacreditáveis, né? E uma delas até corrobora esse ponto que a gente acabou de falar, de que a população tem um problema com alimentação, né? É só olhar a BRF. A gente olha para onde foi o preço do milho e ela simplesmente não consegue repassar. Mesmo a carne bovina tendo subido muito, e subiu porque tem uma exportação muito grande para a China, crescente, né? Mas sempre você tinha um
um preço meio, um PEG de preço entre o dianteiro bovino e o frango. Isso aí desfez, acabou, simplesmente porque a demanda por carne de frango caiu, né? Os alojamentos ainda continuaram altos, então teve um efeito preço muito forte para baixo. Então tem um problema muito grande aí, de fato, de renda de população, né? Da população de renda mais baixa. Então acho que esse aqui é um ponto. Então, assim, BRF caiu muito, parece barato, não sei. Realmente eu não sei quem que vai ser a administração da empresa, que até hoje parece que não fez um bom trabalho, né? Quando a gente olha a performance da Seara, ganhou muito o mercado da BRF aí nos últimos anos. Eu não qualifico que tenha sido feito um bom trabalho ali pela gestão atual da empresa. Marfrig, talvez entrando lá, possa melhorar alguma coisa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, até numa referência lá, pergunta sobre pets, tem várias empresas com múltiplos elevados, né? E assim, acho que tem um cuidado muito grande aí quando essas empresas escorregam em alguma promessa que havia sido feita, né? Ou alguma entrega, né? Alguma coisa que estava por acontecer. Acho que o melhor exemplo para isso hoje, né? Para quem pensar em pets, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que seja parecido, tá? Acho que a comunicação da Pets é excelente. Eles têm uma pessoa lá que foi da Arezzo, que ela também parece ser excepcional, uma pessoa de novos negócios. Acho que o Sérgio Zimmermann, que é o controlador e CEO, pô, ele tá o dia inteiro ali olhando o negócio, assim, até reduziu um pouco a taxa de crescimento de lojas agora no curto prazo, porque o juro subiu, né? Tá mais caro captar dinheiro, então vamos um pouco mais devagar. Mas tem um outro exemplo que é a Natura, que é uma coisa lamentável, né? A ação veio de 60 para 17, 18, né? E o que que explica? Não sabemos, né? A gente não consegue falar com a empresa, a gente tem um problema de comunicação lá lamentável, né? A empresa não atende ninguém. E tem alguns fatos curiosos, né? Outro dia o papel caiu 11% sem ninguém saber por quê. Então, assim, uma comunicação muito ruim, a governança em deterioração. Então, assim, empresas de múltiplos altos que entram nessa lógica, acho que tem que tomar muito cuidado, né? Não estou dizendo aqui que a Natura vai cair mais, mas assim, para a gente ter conforto em comprar uma ação dessa, precisa mudar muita coisa lá. Então, infelizmente, é um call que a gente tinha no passado, até que é um pouco de prestação de contas, mas, de fato, a empresa é inacessível. Ninguém consegue falar, a área de relação com investidores é assim, muito mal estruturada. Então, é uma coisa que também a gente está meio ficando de longe. Então, provavelmente a gente não vai, vocês não vão ouvir a gente falar em Natura aqui nos próximos calls, tá? E a gente tem muito esse negócio de olhar a governança. A empresa começa a escorregar muito nisso, pô, a gente vai parar de olhar. Tem outras alternativas. Vamos olhar a hora que as coisas melhorarem. Se não melhorar, deixa lá. Ah, mas se subir, sorte de quem comprou e ganhou dinheiro com isso. A gente vai buscar outras alternativas aqui. Acho que era isso. Vamos ver se tem mais alguma outra aqui, mas acho que não, né? Falamos bastante também hoje. Não tem mais nenhuma, viu? Então acho que é isso. Obrigado aí a todo mundo que, que deu oportunidade aí da gente falar e de nos ouvir, né? E até o próximo mês aí. E que seja bom, né? O resultado de maio. Vamos lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.